É isso mesmo, pessoal. As conversas na mídia estão a todo vapor essa semana e ao que tudo indica, teremos o anúncio oficial ainda essa semana. Foi o que saiu ainda hoje na Globo. Confira sem mais delongas as informações porque estamos repletos de novidades neste vídeo. Então já clica no gostei, o seu apoio aqui é muito importante, estou sentindo um pouco de falta do seu apoio aqui. Vamos deixar o like, galera, não custa nada para vocês receberem essas informações sempre em primeira mão. Então clica no gostei, já compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. O que saiu foi o seguinte: Pacheco afirmou ontem que pretende buscar uma solução para a nova rodada do auxílio emergencial e que não passa dessa semana ou um anúncio ou pelo menos a decisão final de como vai funcionar esse auxílio. Fique então com a reportagem que saiu ainda hoje sobre o auxílio emergencial. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sinalizou que uma possível volta do auxílio emergencial pode ser anunciada ainda nesta semana. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro disse que está negociando com ministros uma solução para ajudar essa parcela da população que deixou de receber o benefício em dezembro. Sim, Cecília, mas a pressão é grande lá do Legislativo também. Bom dia para você, bom dia a todos. Isso vem desde campanhas para as eleições no Senado e na Câmara, a pauta falando sobre a necessidade de auxílio emergencial ou de algum outro auxílio que o substitua nesse ano de 2021. Isso vem sendo falado há bastante tempo e agora a pressão continua em cima do governo, ao mesmo tempo em que esses últimos dias demonstraram aqui uma sintonia, um diálogo saudável entre o Executivo e os novos presidentes das duas casas. Então, de um lado, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, diz que há expectativa para um anúncio de um novo auxílio esta semana, e do outro, aqui neste momento agora, uma reunião ministerial com a presença do ministro Paulo Guedes também, reunião que não estava na agenda nem do ministro nem do presidente Jair Bolsonaro aqui no Palácio do Planalto. Eu soube agora há pouco também que quem chegou por aqui foi o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Enfim, há aí um clima de que algo possa estar sendo discutido para ser anunciado. Junta-se a isso o que disse o ministro Paulo Guedes na semana passada, quando recebeu a visita dos dois presidentes das casas, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, de Câmara e Congresso e Senado, dizendo sim da possibilidade da volta de auxílio emergencial, porém para metade dos brasileiros que vinham recebendo esse auxílio, aqueles 64 milhões de brasileiros, ou seja, em torno de 32 milhões, porque a outra metade automaticamente já voltaria a receber o Bolsa Família. Pois bem, uma apuração do nosso colega comentarista Gerson Camarote é de que o governo estuda mais 3 meses de auxílio de R$200, o valor reduzido, aquele que foi o dos últimos meses, abaixo ainda daquele anterior dos últimos meses, que já era em 300, e para 30 milhões de brasileiros, mais ou menos a metade daqueles 64 milhões que recebiam. E aí também um aumento provisório no valor do Bolsa Família para quem tem direito a esse auxílio. E aí mais adiante, no caso de uma necessidade ainda de auxílio com um agravamento da pandemia ou mantida essa situação mais grave da pandemia como agora, o governo estuda uma cláusula de calamidade na PEC do Pacto Federativo. Ela permitiria ao governo não ter que cumprir a regra de ouro em caráter excepcional. A regra de ouro, ela impede gastos públicos para despesas correntes, ou seja, com essa cláusula de calamidade, o governo poderia não ter que cumprir essa regra para fazer mais gastos pela crise causada pela pandemia. Além disso, o relator do orçamento defende que a ajuda a vulneráveis precisa acontecer e não pode esperar, porque quem tem fome tem pressa. E ele disse o seguinte com as suas próprias palavras: as pessoas que precisam comer não vão esperar. Eu já disse desde o ano passado que precisam caminhar juntas as reformas. Agora é fundamental como sinal de responsabilidade que, ao apresentar a peça orçamentária, se dentro dela estiver a solução para os brasileiros que ainda precisam do Estado, estejam também as PECs emergenciais para a volta do auxílio emergencial. Para ele, a inclusão do auxílio emergencial e do ajuste fiscal na proposta orçamentária de 2021 sinaliza com clareza a retomada da agenda econômica e o cuidado com os brasileiros que ainda precisam de ajuda. Ainda ontem, também na Câmara dos Deputados,
houve um ato em defesa da prorrogação do auxílio emergencial. Diversos deputados se juntaram em pedido e disseram que é de extrema urgência que volte o auxílio emergencial. E a maior parte da pauta deles nessa luta, nesse ato, não foi somente pela volta do auxílio, mas como também a volta do auxílio em R$600. E eles disseram que, caso a proposta seja encaminhada aí do Bolsonaro, do Paulo Guedes, eles vão lutar e não vão aceitar o valor abaixo disso. Fiquem agora com a entrevista que saiu ainda em relação a esse ato em defesa da prorrogação. Parlamentares de vários partidos que integram a Frente Parlamentar em Defesa da Renda Básica promoveram um ato pedindo a prorrogação do auxílio emergencial. O benefício foi pago até dezembro, mas de acordo com os deputados e senadores, enquanto durar a pandemia, é preciso garantir uma renda mínima para a população mais vulnerável. Essa é a pauta prioritária do Congresso Nacional e nós vamos trabalhar dia e noite pela prorrogação do auxílio, pela ampliação do Bolsa Família. Como a gente vem dizendo há um ano, quem tem fome tem pressa. E como vocês sabem, são quase 30 milhões de brasileiros que estão hoje na extrema pobreza. É preciso o parlamento se agigantar mais uma vez. 200 é pouco e nós vamos brigar pelos R$600. Não aceitaremos menos do que isso. E mais, vamos retomar a luta das mulheres da bancada feminina aqui, atendendo os movimentos sociais, para que as mulheres tenham um valor dobrado, da mesma forma como nós conquistamos. Mas é preciso a gente ter essa unidade em todo o parlamento para garantir os R$600 já. O ato em defesa da prorrogação do auxílio emergencial ainda teve a participação de entidades da sociedade civil. Para os representantes, diante da crise econômica, o governo precisa dar condições de sobrevivência para quem mais precisa. Com um pacote de 5 quilos de arroz, está quase R$30, e isso mais barato, né? E a gente sabe também que 1 quilo de carne é 30 e poucos reais. E aí, companheiros, nós, mulheres negras da periferia, a gente não tem condições de viver com R$200, né? E a gente quer dizer que a gente apoia vocês, mas que a gente quer que continue o auxílio alimentação e que também, depois que acabar essa pandemia, tem que se criar uma renda básica para essa população que está desempregada e que está passando fome. E as contradições e os conflitos já começaram muito cedo entre Paulo Guedes e o novo presidente do Senado e da Câmara, principalmente Arthur Lira. Arthur Lira vinha afirmando que está querendo a prorrogação do auxílio emergencial, mas que defendia o teto de gastos, e agora foi perguntado, né? Cobraram a solução imediata em relação à volta do auxílio emergencial. O Lira disse que não depende dele e que a solução imediata deve vir por parte de Paulo Guedes. Ele disse o seguinte quando foi cobrado em relação a isso: urge que o ministro Guedes nos dê, com a sensibilidade do governo, uma alternativa viável dentro dos parâmetros da economia, como ele pensa e como a sociedade deseja. A sua ação está ficando crítica na população e a gente tem que encontrar uma alternativa. E o de mais importante que eu creio que vocês querem saber é o seguinte: o governo teme, ele já anunciou, né? O Paulo Guedes e Bolsonaro já anunciou que estão trabalhando no texto para a prorrogação do auxílio emergencial, que deve ser levado ao Congresso, porque nada pode ser aprovado sem que passe pelo Congresso. E eles estão tentando alternativas para que o Congresso não aumente o valor ao ser levado para o Congresso. Ao que tudo indica, nenhum dos senadores e deputados querem este valor. E o medo deles é que aumenta o valor ao ser levado para o Congresso. E ao que tudo indica, o valor vai sim ser aumentado pelos congressistas, os deputados e senadores. Então saiu hoje pela manhã o seguinte: um dos motivos que estão levando a mais estudos da equipe econômica para enviar uma proposta de renovação do auxílio emergencial é a tentativa de se evitar o que aconteceu em 2020. E o que aconteceu em 2020? Quando o valor do benefício proposto triplicou de tamanho, porque o estimado era que o auxílio no ano passado fosse de R$200 e o Congresso, né, os deputados, aumentaram. Quando foi levado ao Congresso a proposta pelo Paulo Guedes e Bolsonaro, os deputados e senadores conseguiram aumentar o valor para R$600. E o Ministério da Economia deseja que sejam apenas R$200 neste momento, o novo ciclo de pagamentos, e para mesmo menos pessoas. Mas no Palácio do Planalto há quem diga que evitar isso é função da articulação política do governo e que não adiantará tentar qualquer amarra. Partidos de centro e de oposição desejam que o auxílio volte para o patamar de R$600,
Os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, pressionados, também desejam um valor maior do que R$200. Assim, a equipe técnica está tentando encontrar algum tipo de amarra que impeça que o texto sofra tamanha alteração. Mas a gente está vendo dia após dia e pelas notícias que saem do Congresso entre os deputados e senadores que esse valor de R$200 será impossível de ser aceito pelos congressistas. Ao que tudo indica, os deputados já deixaram mais do que claros. No momento em que o texto chegar na Câmara, eles vão sim aumentar o valor proposto inicialmente por Paulo Guedes e por Bolsonaro. Ou seja, o anúncio sendo feito nas próximas semanas ou ainda nessa semana por Paulo Guedes e Bolsonaro, ao chegar na Câmara não teremos a aprovação do Senado e do Congresso por R$200. Isso é fato. É unânime que os deputados e os senadores querem um valor maior do que está proposto. E com certeza teremos valores maiores do que R$200. A expectativa é que volte os 600, mas pode ser também que tenhamos aí uma proposta de 300, mas para todos e não excluindo ninguém, principalmente as pessoas que estão no Bolsa Família, o que já seria uma grande vitória, dado o fato de que Bolsonaro e Paulo Guedes querem pagar apenas R$200 e somente para pessoas que estão fora do Bolsa Família. Então a luta agora é para que os deputados e senadores consigam a aprovação no valor de 600 ou 300, o mais esperado que todos querem é 600, e que ninguém fique de fora. Tanto os invisíveis, né, os informais, como também os beneficiários do Bolsa Família recebam esse novo auxílio. Então, como vocês podem estar vendo, a semana está repleta de novidades. Se você não se inscrever no canal e não ativar o sininho, você não vai receber nenhum vídeo que eu lanço aqui a todo momento, porque essa semana tá pegando fogo. A todo momento sai informação nova e informação nova de importância. Então se inscreva no canal, clica no gostei, não saia do vídeo sem clicar no gostei e fiquem ligados, porque ainda hoje teremos mais novidades e ao que se espera, talvez tenhamos ainda hoje o anúncio oficial de Paulo Guedes e Bolsonaro, já que Bolsonaro fará uma live hoje, porque toda quinta-feira ele faz a live à noite. Talvez tenhamos o anúncio hoje em sua live oficial. Então fiquem ligados no canal, a qualquer momento teremos novidades. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.